Olá pessoal, então aqui a gente recomeça a nossa aula sobre a ação penal e vamos tratar de um assunto que é bastante complexo, tem uma complexidade relevante, que é os casos em que o Ministério Público deve propor a ação penal e os casos em que ele não deve propor a ação penal. Mas aí a pergunta é: existe algum dispositivo que diga em que caso o Ministério Público deve propor ação penal? Não, não existe. E é por isso que o assunto é complexo. Na verdade, esse assunto demanda uma interpretação sistemática, basicamente, de três dispositivos. O artigo 28A, o artigo 395 e o artigo 397, todos do Código de Processo Penal. Observem que o artigo 28A nós já estudamos. Ele trata do acordo de não persecução penal. E ele diz que o Ministério Público deve fazer uma proposta de acordo de não persecução penal quando não for caso de arquivamento e outros requisitos estiverem presentes. Naturalmente, entende-se que o Ministério Público não deve propor ação penal quando ele deve, formular uma proposta de acordo de não persecução penal. Mas o problema é que um dos requisitos para formular a proposta é não ser caso de arquivamento. E também não existe nenhum dispositivo que diga quais são os casos de arquivamento. E por isso é que nós precisamos interpretar também, portanto, os artigos 395 e 397. O artigo 395, ele define em que casos o juiz deve rejeitar a denúncia. Logo, nos casos em que o juiz deve rejeitar a denúncia, é porque o Ministério Público não deveria ter sequer proposto. Portanto, os casos do artigo 395 são os casos em que o Ministério Público deve pedir o arquivamento ou fazer o arquivamento. Vai depender se o artigo 28, não 28A, o 28 vai permanecer com a eficácia suspensa ou não. O artigo 397 diz quais são os casos em que o juiz deve absolver sumariamente o acusado, de imediato. Ora, se o juiz deve absolver sumariamente, é porque o Ministério Público também não deveria ter proposto a ação e, portanto, deveria ter pedido o arquivamento. Então a gente pode dizer de maneira bastante simples: os casos do 395 e os casos do 397 são os casos em que o Ministério Público deve realizar o arquivamento. Por outro lado, o Ministério Público deve propor a ação quando não for caso de arquivamento e quando não for caso de formular uma proposta de acordo de não persecução penal. Então, a lógica sistêmica que se estabeleceu, sobretudo a partir da entrada em vigor da Lei 13.964, é a seguinte: os casos do 395 e 397, que dizem quando o juiz deve, respectivamente, rejeitar a ação e absolver sumariamente, são os casos em que o Ministério Público deve pedir o arquivamento ou realizar o arquivamento. E, por outro lado, quando não for caso de arquivamento e quando não for caso de formular uma proposta de acordo de não persecução penal, é o caso do Ministério Público propor a ação penal. Dito isso, nos cabe agora, porque já estudamos os casos em que o Ministério Público deve formular a proposta de acordo de não persecução penal, nos cabe agora enfrentar os casos previstos para o artigo 395 e 397 e, a partir daí, tirar as nossas conclusões a respeito do seu conteúdo. Primeiro, o artigo 395. O artigo 395 afirma que o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa em três casos: quando a denúncia for inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição da ação e quando faltar justa causa. Vamos ver cada um deles. Primeiro, quando for inepta a denúncia. Então, quando a denúncia for inepta ou quando a queixa for inepta, o juiz deve
rejeitá-la. O que é a inépcia? A inépcia é quando a petição, né, acompanhada do que a fundamenta, então é quando a ação penal proposta não preenche os requisitos formais para ser considerada apta, correta, né, para dar início ao processo. A inépcia da denúncia ela é observada, portanto, pela falta de requisitos formais. Esses requisitos formais, nós encontramos os requisitos formais exigidos tanto pela lei como pela doutrina. Portanto, nós podemos aqui estabelecer de maneira bastante direta e clara que existem requisitos exigidos pela lei e requisitos que, embora não estejam na lei, a doutrina entende serem condições sem as quais não é possível reputar uma ação formalmente correta. Os requisitos da lei estão previstos no artigo 41. O artigo 41 basicamente diz que, primeiro, a pessoa do denunciado ela deve ser identificada. Então, o ideal é que seja colocado o nome dela, a sua qualificação completa, mas o artigo 41 admite que seja apresentado pelo menos os elementos que permitam a sua identificação, porque muitas vezes as pessoas denunciadas não têm uma qualificação completa, não têm registro de identidade, CPF, etc. Então, pode-se identificar a pessoa por elementos que o caracterizem de maneira indubitável. Segundo requisito, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A denúncia ou a queixa tem que narrar, descrever o fato criminoso. É preciso que todas as circunstâncias estejam presentes. Todas as circunstâncias típicas, todas as circunstâncias que caracterizem o injusto, inclusive a ilicitude e, eventualmente, se necessário, a culpabilidade. Todas as elementares típicas têm que estar presentes. O Ministério Público não pode, por exemplo, dizer genericamente que o elemento A, o fulano, furtou coisa alheia móvel. Tem que dizer qual é a coisa alheia móvel. Não basta dizer que o sujeito solicitou uma vantagem indevida. Qual é a vantagem indevida? Ou seja, é preciso expor o fato criminoso com todas as circunstâncias fáticas. Tá? É uma narrativa completa. Terceiro, é preciso classificar o fato, ou seja, dizer qual é o tipo penal aplicável. Tá? Então tem que classificar o fato. Essa classificação do fato é muito importante, embora a gente vá discutir isso mais à frente, em processo penal 2, quando falar sobre sentença, sobre a possibilidade do juiz realizar a modificação dessa classificação. Mas nesse momento fica aqui o requisito, tem que ter a classificação do fato. O artigo 41 ainda prevê o requisito do rol de testemunhas, mas eu aqui aviso que esse requisito é não essencial, porque obviamente o Ministério Público pode não pretender propor prova testemunhal e, portanto, não é obrigado a propor prova testemunhal. Então, nós temos 3 requisitos legais. 3. A identificação do denunciado, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a classificação do crime. A doutrina ainda prevê 2 outros requisitos formais. A imputação. O que significa isso? O fato deve ser imputado, atribuído à autoria do denunciado. O denunciado não pode responder por fato alheio. Não é? Não se pode narrar, por exemplo, a conduta de uma pessoa e propor ação contra outra, dizendo que simplesmente ela é responsável por isso. Não existe. É preciso realizar a imputação. É preciso atribuir a autoria do fato à pessoa do denunciado. E quinto, né, que é o segundo requisito formal doutrinário, quinto total, é a formulação de pedido. Tem que ter pedido. Não se pode ter uma ação sem pedido. Não basta classificar, não basta dizer que o fato é furto.
tem que pedir a condenação nas penas do furto. Tem que pedir, formular pedido. Então, 5 requisitos: identificação do denunciado, exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, classificação do fato, esses são os requisitos legais, imputação e pedido são os requisitos doutrinários.